Então, eu não vou descrever toda a natureza. Osteologia. Vamos do início de novo, agora falando de aves. Vamos ver os acidentes ósseos. Húmero e fêmur são ossos pneumáticos. Então, são ossos que têm uma composição interna que é bem diferente daquela que a gente tinha nos mamíferos, né? Então, nos mamíferos a gente tinha medula óssea que tinha umas cavidades ali. Porque ali dentro tinha medula óssea vermelha e medula óssea amarela que preenchiam a medula do osso, né? E a gente tinha aqui, então, o osso trabecular, que ele é mais poroso, e na região periférica o osso cortical. Nas aves, o que a gente vê? Tem o osso cortical periférico, mas o interior do osso tem cavidades que são maiores. E por que essas cavidades são maiores? Porque elas... Exatamente. Para ter um osso mais leve, né? Então, o interior dessas cavidades é preenchido por ar. Mas esse ar não está livre ali dentro do osso, né? O que acontece? A gente tem os sacos aéreos, a gente já vai ver os sacos aéreos ali. E daí tem extensões desses sacos aéreos que vão entrar no úmero e vai entrar no fêmur do animal. Então, tem uma membrana lá que recobre essa cavidade óssea e dentro dessa membrana está o ar, proveniente do saco aéreo. A gente já vai ver aqui como que com essa comunicação do saco aéreo com o interior dos ossos, tá? Então, ossos pneumáticos, essa é a principal diferença. E outra diferença, fusão dos ossos. Então, vocês vão ver aqui que tem vários ossos das aves que vão ser fusionados, principalmente ossos da região torácica, região lombar, região sacral. As vértebras dessa região eles vão ser fusionadas. Então, ó lá, aqui uma imagem, né, do osso. Então, aqui a gente tem essas cavidades que são maiores do que aquelas que a gente encontrava nos ossos de mamíferos. Radiografia, acho que a professora me mandou. É basicamente como se esse osso tivesse só uma casquinha de osso cortical, rígido, e internamente ele é vazio. Na verdade, ele está preenchido por ar proveniente dos sacos aéreos, tá? Beleza. Aí, vamos falar, né, um pouquinho a respeito dessas diferenças dos ossos que tem, então. Começando pelo axial. Cabeça, vértebras, né, as costelas e o externo. Então, a cabeça tem cavidades orbitárias, que são bem grandes, né? Então, as aves têm olhos bastante desenvolvidos, né? Separado por um septo interorbital. Então, tipo, uma cavidade ocular ela é bem próxima da outra, né? É enorme os olhos do animal. E tem só uma pequena divisão separando esses olhos, que é esse septo interorbital, que fica entre as órbitas. O osso frontal, ele vai fazer a articulação do tipo sinovial com o osso nasal, o bico, para formar o bico. Então, o bico se movimenta, né? Então, o bico ele é formado pelo osso nasal, pelo osso maxilar e pelo osso incisivo. Essa parte dorsal do bico, né? O bico superior é formado por esses ossos. Então, o osso frontal ele tem uma articulação móvel com o osso nasal, diferente do que a gente enxerga, né, nos mamíferos, que é tudo sutura, tudo junção que não se movimenta, né, imóvel. Articulação móvel com o nasal. O bico, então, a associação desses ossos são osso nasal, osso pré-maxilar, que seria o osso incisivo, e a gente tem o pálato ainda, né, o pálato duro, que a gente já vai ver que ele é fendido. Occipital, onde está o osso occipital? Atrás da cabeça, né? Quantos côndilos tem o osso occipital? 2 côndilos, né? Os côndilos do occipital, que no meio tem o quê? Forame magno, exatamente. Então tem aqueles 2 côndilos. Nas aves, o occipital tem apenas um côndilo. Então é um côndilo que vai se associar com a primeira vértebra. Como é o nome da primeira vértebra? Atlas. O atlas, exatamente. E aí, imagina, se a gente tem um côndilo só e o osso, um tipo de movimento que essa ave pode fazer com a cabeça é de quase girar a cabeça em 360 graus, né? Quase. Ela tem vários movimentos, ela tem amplos movimentos da cabeça, justamente porque é um côndilo só que faz a associação
com o atlas. Então permite ampla movimentação dessa cabeça. Tá? Fazer-se um cônjuge só. E existe o que é chamado de osso quadrado no lugar do zigomático. Então, na verdade, aqui não aparece muito bem, mas é essa região aqui onde ficaria o zigomático, né? O zigomático, esse osso da maçã do rosto, né? Então ele fica mais ou menos nessa região aqui. E nessa região a gente tem um ossinho que, na verdade, ele é meio triangular, meio estrelado, assim. Mas chamam ele de osso quadrado, tá? Fica nessa região onde fica o zigomático. Então, algumas diferenças. Continuando sobre o esqueleto axial. Vértebras cervicais. Bastante. Quantas vértebras cervicais tem os domésticos, os mamíferos? 7 vértebras cervicais. Olha aqui, dobro. Então isso permite que a ave tenha aquele pescoço que é super flexível. Super flexível, né? Já viram aquele vídeo que o melhor estabilizador de câmera do mundo é a ave? Que você pode mexer de um lado para outro, a cabecinha tá paradinha, né? Ela contém então aquele monte de movimento do pescoço dela, porque tem várias vértebras articuladas ali. Isso dá uma amplitude maior de movimento. Diferente do que vai acontecer na região torácica, lombar e sacral e o osso ilho da ave. Tudo isso daqui é fusionado. Então a gente tem esse osso gigante aqui que é chamado de sinsacro, que é a fusão do coxal, ou o osso da pelve, com as vértebras lombares e as vértebras sacrais. Tudo forma um osso só, sinsacro. E aqui na frente a gente tem um outro osso que é a fusão das vértebras torácicas, que é chamado de não é promontório, ou notário. O que é? Notário? Notarium, no latim, né? Notário. Que é esse osso aqui. Que então é a fusão das vértebras torácicas. Então, ó, vértebras torácicas fusionadas formando o notório. 14 vértebras lombares e sacrais unidas formando o sinsacro. Tá? E aí a gente tem 6 vértebras caudais. 6 vértebras caudais, que são móveis e que formam aquela porção da ave que a gente chama de? Quando vocês vão dissecar a ave, peru de Natal, que na verdade é uma ave de Natal. Às vezes pode ser peru, não sei. Qual é o nome daquele rabinho que tem no final? A sambiquira. Então essa porçãozinha é a sambiquira. Minha mãe corta fora. Ela fala, ui, que nojo. Corta fora aquilo ali. É tipo, quase, não é bem, né? Não é isso. Agora vocês vão chamar a sambiquira de pigóstilo. Entendeu? Sambiquira é pigóstilo. Oi? Moça? Pigóstilo. E é nessa região do pigóstilo que tem aquela glândula uropígea, ou glândula uropigiana. O que é isso? Quem sabe o que é essa glândula? Tem uma coisa com ureia, com alguma coisa. Mas o que é essa glândula uropigiana? É aquela glândula que o animalzinho, que a ave, quando ela quer... sei lá, quando ela tá à toa na vida dela, ela pega e coça aquela glândula e puxa a pena, assim, ó. Ela morde a glândula e puxa a pena. Morde a glândula e puxa a pena. Já viram isso? Já viram, né? Estão quase sempre fazendo isso. Observe esse pombo parado no telhado. De repente você vai ver ele lá, tic, 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 e puxa. Porque essa glândula, ela tem uma secreção sebácea, né, gordurosa, que vai fazer a impermeabilização das penas. Então, toda vez que ela mordisca aquela glândula, ela solta um pouquinho da secreção e dela passa na pena. Isso faz uma impermeabilização da pena. Tá? Daí, de manhã a gente tem uma colega que mora em sítio. Tem vértebras caudais, tem lá, né, formando o pigóstilo, e onde está a glândula uropígea. E aí nas costelas, as costelinhas do frango, elas têm uma projeção aqui, ó, pro sentido caudal. Essa projeçãozinha é chamada de processo uncinado. Isso aqui, ó. Processo uncinado. Depois a gente olha lá no esqueleto da ave também. Processo lá do laboratório, né?
Cara, não sei, mas qual que é a função dessas estruturas que são diferentes em aves? Principalmente essas fusões ósseas aqui. É estabilidade de voo. Tá? Então, pensa, como que é a musculatura das aves nessas regiões aqui? Tem músculo aqui? Não tem músculo, né? Tem praticamente nada de músculo, mas aqui está a grande massa muscular, né? Aqui tem um peito enorme, né? Tem uma coxa grandona, asinha. Tadinha da asinha, não tem quase nada aqui de músculo, né? Bem fininha e tudo, mas tem um peito muito grande. Então, para que serve isso daqui? Para dar estabilidade no voo. Então, é muito mais fácil você ter estabilidade no voo se você tem a tua coluna estabilizada do que você ter que ficar toda hora corrigindo movimentos dela para você se manter em linha reta durante o voo. Sei lá, nunca voei, não sei, só nos meus sonhos. Nos meus sonhos eu vou, mas assim, nunca voei, né? Nem uma ave, não sei, quem sabe um dia renascer como uma ave, né? Que não seja uma ave de porte, né? Ver 42 dias e morrer de novo, beleza? Temos mais adaptações ósseas aqui, né? Coisas diferentes. Então, olha só. Esse osso aqui, ó, é um osso que não tem nos mamíferos. Esse osso é chamado de osso coracoide. Coracoide. Tem o processo coracoide, né? Esse osso é o osso coracoide. E daí tem esse negocinho aqui, ó, que é o osso da sorte. Esse aí, que é a clavícula da ave. Tá? Então a gente tem a clavícula, o osso coracoide. Tá vendo isso aqui retinho que vem aqui pra trás? Escápula, cara. Isso aqui é a escápula, é bem fininha, a escápula. Daí esse osso aqui, húmero. E aqui a gente tem dois ossos, quais são? Só que esse grandão. Grande é a ulna. Então é diferente do que a gente tem nos mamíferos. Aqui a gente tem a ulna grande e o rádio pequeno. Nos animais é o contrário. Daí, ulna e rádio. E aí aqui a gente não tem aqueles ossos do metacarpo, do carpo e do metacarpo soltinhos. Lembra como era o carpo? Que eram duas fileirinhas de ossos, tinha 4 em cima, 4 na fileira proximal, 4 na fileira distal, dependia da espécie, variava esse número, lembra disso? Sim. Aqui a gente não tem esse monte de ossos no carpo, é tudo fusionado. Então forma um osso único que é chamado de carpo-metacarpo. Carpo-metacarpo, é esse osso aqui. E aí aqui a gente tem, na mão a gente tem 3 dedinhos da ave. E esses dedinhos tem as falanges ali, falange, né? Depende, tem uma falange aqui tem 2 falanges, esse aqui acho que são 2 falanges também. Então são os dedinhos da ave ali, tem 3 dedinhos por asa. Tudo bem? Aí, esse osso grandão aqui, ó, é todo ramificado, ramifica pra cá, ramifica pra lá, ramifica pra cá, ramifica aqui embaixo. Que osso que é esse aqui? O externo, né? Só que é um externo todo diferente também. Isso daqui é chamado de carina ou quilha, né? Parece uma quilha de um navio, né? Um leme de um navio ali, que eu deixo chamado de quilha, tá? Aquele negócio que vai cortando, abrindo o mar, né? Quando o navio vai passando, então ali é quilha. Então isso aqui é chamado de quilha. Mas é uma parte do osso externo da ave, tá? Aqui na frente a gente tem o manúbrio, igualzinho, então manúbrio, a quilha e o processo chifoide. Processo chifoide. Aí, fêmur, né? Fêmur, patela, tíbia e fíbula, normal. A fíbula termina no terço médio da tíbia, igual lá a gente tinha nas outras, no equino, por exemplo. De novo, não existem ossos do tarso. Os ossos do tarso são fusionados com os ossos do metatarso, formando o osso único, que é o tarso-metatarso. Tarso-metatarso, que é a fusão. E aí aqui a gente tem os dedos, né? Então são 4 dedinhos por pé que a ave vai ter. E aí aqui pode ter até, se eu não me engano, até 5 falanges por dedo. Então o dedo mais longo vai ter, acho que são 4 falanges, que são 5 falanges. E o esporão, cara? O esporão... Isso é o esporão. O que é o esporão? Tem um processo ósseo que se desenvolve
em ave doméstica, tá? Não vai ter na arara, no periquito, no papagaio, não vai ter. Isso aqui é ave doméstica, galos, né? Então tem um processinho ósseo aqui, e em cima desse processo ósseo cresce essa estrutura queratinizada. É como se fosse uma unha gigante que está ali. Só que isso não é considerado dedo, tá? O que o pessoal faz com esse esporão? Eles lixam, né, com Dremer, sabe aquela lixadeira de equipamento de construção civil? De construção mesmo, de lixar coisas redondinhas, né? Então pega aquela lixa ali e lixa aquele esporão. Aquilo ali é duro. Como é o nome? Depende. Tem esmilhadeira. Esmilhadeira, isso mesmo. Esmilhadeira. Pega aquilo ali e vai lixando. Aquilo ali é duro, então. Eu tava conversando com a professora e você vai mas a gente pega uma lixa e fica... Ela, que lixa louca, você vai ficar 2 horas lixando o esporão do lixo. Porque é muito duro. Pega, então, a esmilhadeira, que é mais prático para tirar isso daqui. E daí a gente pode diminuir, né, o tamanho disso daqui. Claro, você deixa um curtinho. Tem que cuidar porque tem osso, mas dá pra você lixar e deixar um tanto assim pra tirar essa ponta. Porque isso ali... Mas é pra que esse defendedor? Fica, né? São imagens, né, mostrando esses ossos. A escápula, o osso coracoide. Então, algumas imagens só para destacar ali os ossos que são diferentes do esqueleto dos outros animais domésticos. Músculos. Miologia, vamos ver bíceps. Miologia, o que eu quero que vocês lembrem aqui? O que a gente viu na fisiologia 2 semanas atrás? Semana passada foi coração já, né? Faz 1 ano já. Isso. 2 semanas atrás. Lembra que a gente falou dos músculos de contração rápida e os músculos de contração lenta? Lembra que a gente, fibras vermelhas e brancas? Lembra que a gente falou da galinha caipira, que era o maratonista, e da galinha de granja, que era o levantador de peso? Lembram disso? Então é isso que eu tô falando aqui, ó. Então a galinha caipira, ela vai ter os músculos um pouco mais escuros. Porque são aqueles músculos que são mais oxigenados, são os músculos que têm menor quantidade de miofibrilas lá dentro, de sarcômeros lá dentro, só que eles são resistentes, né? Para essa ave caipira poder voar. Ela não voa, mas ela é mais próxima de um descendente, de um ascendente que voava, do que essa daqui, né? Essa daqui a gente selecionou para carne, então a gente selecionou fibra muscular branca. E aí a gente consegue notar, além da diferença de volume corporal, a gente consegue notar também essa diferença de coloração na carne devido a essa composição que vocês já sabem lá da fisiologia. Tudo bem? Então, ó, viu? Biologia passou? Ó. Essa imagem é só para a gente ter uma ideia geral da posição dos órgãos, mas principalmente aqui dos sacos aéreos nas aves. Aqui também. Mas eu vou falar de aparelho digestório primeiro. Tá, mas vamos ver um aspecto geral aqui. Então, falando um pouco agora dos órgãos internos do animal. Então, o que vocês estão vendo aqui? Isso é pulmão. Pulmão. Ligado com o pulmão tem, tá vendo essas coisas em azul aqui? São sacos aéreos. Saco aéreo. Isso aqui é coração. Separando a cavidade torácica da cavidade abdominal, qual músculo que a gente tem? Estão vendo o diafragma aqui? Estão vendo uma divisão entre caixa torácica e cavidade abdominal? Não tem diafragma em ave. Não tem diafragma em ave. O quê? O quê? Era pra ter, mas não tem, né? Isso aqui é coração, isso aqui é fígado. Isso aqui eu acho que já é parte do aparelho digestório. Digestório, é. Então isso aqui é proventrículo. E esse aqui é ventrículo. Ou a moela, esse aqui é moela. Bom. Moela, quero. Moela. Não é estômago aí, professor? Não é estômago aí? Estômago. Tá. Ah, tá. A ave, ela tem o estômago dividido em 2 porções. Então tem o proventrículo e o ventrículo. Proventrículo é o estômago glandular. Entendi. Que vem antes
do estômago muscular, que é a moela, que é chamado de ventrículo. Então a gente tem proventrículo, ventrículo. E isso aqui é o esôfago. Então o esôfago vem lá do pescoço, mas no pescoço da ave a gente tem uma dilatação também. Como é o nome? O papo, né? O papo da ave. Então a minha avó sempre falava, vai ver esses papos da ave, o papo das galinhas tá cheio. Porque jogou ração, não sabe se foi suficiente, né? Jogou milho, não sabe. Vai lá, você palpa o papinho, você sente, né? As sementes ali dentro. O que acontece? A ave se alimenta do que ela vai ingerindo, vai caindo lá nesse estômago muscular. Se encher o estômago muscular, acumula no proventrículo. Se está o proventrículo fazendo digestão e o ventrículo também fazendo digestão, vai acumular no papo, tá? Então fica acumulada aqui a ração no papo. Quando esvazia esses órgãos aqui, aí desce mais conteúdo do papo para os estômagos para fazer a digestão. O que mais que a gente está vendo aqui? Aqui então é intestino, né? A gente vai ver, claro, melhor isso daqui. O que é isso aqui em cima, dividido em 3 partes? 1, 2, 3. Cranial, médio, caudal. O rim. Rim. O rim da ave, ele é bem dorsal, ele está encostado lá no dorso da cavidade abdominal. O rim vai ter, como é o nome desse duto que conecta o rim com a bexiga? O ureter. Isso aqui seria o quê? Vesícula biliar. Vesícula urinária. Vesícula urinária. Mas não é, isso aqui já é cloaca, né? Na verdade, isso aqui é cloaca, né? Mas a gente não tem um órgão de armazenamento temporário, não tem. Então não tem bexiga, tá? Não tem bexiga aqui. Isso aqui é, na verdade, o útero da ave. O útero. Então, esse aqui é o útero da ave, beleza. E isso aqui é o quê? Ovário. Então, o ovário. Aí aqui tem a tuba uterina, da mesma forma, infundíbulo. Daí, se fosse no cão e no gato, é infundíbulo. Daí depois vem o quê? Ampola. E por último, istmo. Aqui a gente vai ter infundíbulo, magno e istmo. Tá? Então, a divisão, os nomes aqui são diferentes. E daí a mesma coisa. Aqui são produzidos os ovócitos, né? O ovócito que a ave produz, ele vem junto com a gema. Então, a gente tem o ovócito e gema. Então, o que o ovário da ave produz são gemas. Que lá dentro tem... Lá dentro não, vocês já viram o ovo? Já observaram a gema do ovo, aquela partezinha branca que tem? Não aquela linha. Não aquela linha. Aquela linha ali é chamada de chalaza. Não é aquela linha lá, que liga com o albúmen, aquela parte branca, clara do ovo. Não aquilo. Tô falando que você olha a gema e você vê que tem... Colado em cima da gema, tem como se fosse uma bolinha branca assim, ó. Aquilo ali é o disco germinativo. Ali tá a célula ovo, ali é o ovócito. A gema é só um conteúdo nutritivo para o caso daquele disco germinativo ser fertilizado. Tudo bem? Então, toda vez que vocês olharem o ovo agora, vocês vão olhar direitinho ele e vão procurar o disco germinativo. Olha, isso é um ovócito. Então, o que acontece? O ovário ele vai produzir essa gema com o disco germinativo, com o ovócito. Isso vai ser captado pelo infundíbulo. E se ocorreu a cópula, os espermatozoides eles ficam na região do magno. Saiu um ovócito ali, ocorre a fertilização. Fertilizou ali. Aí o que acontece no magno? Deposição da clara do ovo, do albúmen, como chama. Então deposita o albúmen, a clara do ovo. Aí vai descendo para as outras porções, o istmo. Faz deposição de membranas. Sabe aquelas membraninhas que recobrem o ovo? Quando você tira a casca, que sai uma membrana. Tem duas membraninhas, né, ali. Então aquelas membraninhas deposita ali no istmo. E aí vai passar no útero. No útero que ocorre a deposição da casca. No útero. E aí tudo isso vai sair lá na cloaca. A gente já vai ver umas imagens. Vista aqui. Uma vista ventral. Ó, esse aqui é o papo. Então a gente tem o esôfago, o papo. Aí a continuidade do esôfago, proventrículo,
ventrículo. Aí aqui a gente tem as alças intestinais todas, a gente já vai falar de alguns detalhes sobre elas. Aqui atrás está o rim. Os testículos estão por aqui também, aqui está aparecendo. Está mais interno o testículo aqui. Aqui está o fígado, o coração, tudo junto, né? Tá vendo? Porque a gente não tem um diafragma separando. Então, fígado, coração, e aqui a gente tem pulmão. O pulmão também é outro órgão bem dorsal na cavidade torácica, tá? Bem vermelhinho, bem clarinho, bem bonitinho de ver lá no fundo, assim. Então, ó, aparelho digestório, começando na boca. O que a gente pode notar que a gente acha muito diferente? É que é como se o palato duro da ave fosse fendido. Mas não é uma fenda palatina isso, tá? Isso daqui é a coana. A gente não tem a coana lá no fundo da garganta, né? Que é essa comunicação da nasofaringe com a orofaringe. Então, esse buraco que tem lá, isso são as coanas. Então, a coana da ave fica na região do palato. Então, isso aqui não é problema, elas são assim, né? Tem essa fenda que é a coana, tá? Palato duro, não tem palato mole, as coanas estão no palato duro. Então, isso são as coanas. Aí o esôfago vai ter uma dilatação, que é chamado de papo, né? Ou inglúvio, que tem esse aspecto aqui na mucosa, né? Então, a mucosa toda enrugadinha, onde fica ali o conteúdo armazenado temporariamente. Os pombos e algumas outras aves silvestres vão produzir o que a gente chama de leite do papo. Já ouviram falar disso? Algumas pessoas falam disso. Então, o pombo ele produz um leite do papo. O que é isso? É uma secreção mucosa que tem um pouco de lipídio, um pouco de proteína, um pouco de carboidrato, que o pombo vai despejar na boquinha dos filhotinhos. Tá? Então, é como se fosse um leite mesmo, né? Que é produzido pelo papo para nutrir os filhotinhos. Tá? Mas então é uma secreção. Tá? Nunca ninguém vê. Então, aqui a gente tem a imagem do aparelho digestório. Então, houve algumas diferenças, ó. Esôfago, beleza? O proventrículo, o ventrículo, que é a moela. E aí vai se comunicar com o intestino delgado. Isso aqui é o intestino delgado, ó. Ele tem uma formação, basicamente, essas duas alças aqui, que formam um U, né? Ele tem um formato de U. E no meio do duodeno, o que tem? Pâncreas. Então, ali no meio está o pâncreas, unindo as duas alças do duodeno. Daí, duodeno, essa alça toda pregueada, ligada com o mesentério, é o jejúnio, né? Tudo isso é o jejúnio. E aqui a gente tem o finalzinho do ilho. O ilho vai se comunicar com o seco. Olha aqui, seco. A ave tem dois secos, um aqui e o outro ali. Onde também ocorre fermentação. A ave também se alimenta de grama, né? Elas ficam pegando os pedacinhos de grama. Então, ela também tem fermentação aqui no seco. Seco, cólon. Opa, voltei. Cólon. E aí, isso termina, né? O reto vai terminar na cloaca. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre a cloaca. Aqui, então, a outra imagem, né? Então, o inglúvio ou papo, proventrículo, ventrículo, e aqui o duodeno, ó, dobradinho, em formato de U, no meio pâncreas. E aqui a gente tem as alças do mesentério, então ligado com o jejúno. Aqui a gente tem os dois secos, 1, 2. E daí aqui já é o final do aparelho digestório, terminando na cloaca. Então aqui mais imagens. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de abrir a moela de uma ave. Não, só come. Só come mesmo. Eu queria fazer uma chave. Dentro da moela da ave, é muito comum a gente encontrar pedras também. Só terra, não sei o que eles comem terra. Por que eles vão comer? Não é bem terra, são as pedrinhas, né, que eles acabam comendo. Mas por que as aves comem pedrinhas? Porque elas se alimentam basicamente de folhas e de sementes. E essas sementes normalmente têm uma cápsula que é dura, né, rígida. Aquilo precisa ser... O nutriente que a ave precisa da semente é o que está lá dentro, né? É igual a gente, né? Se engolir um milho inteiro, ele vai sair inteiro.
porque é difícil de fazer a digestão dessa casca. A mesma coisa para as aves. Então elas colocam dentro da moela as sementes, as folhas, forragens, as graminhas que elas comem e pedra. Porque como esse órgão é um órgão muscular, quando ele se contrair, essas pedrinhas vão triturar as pedras, as sementes e as folhas que estão lá dentro. É cheio de pedra. Cheio de pedra e quem dá milho fica lá uns pedacinhos de milho inteiro, né, ali dentro. Bem assim. Hã? Tudo bem? Então, ó, aqui a gente tem o estômago glandular, produtor de ácido clorídrico, é o próprio ventrículo, pepsina. E aqui a gente tem a moela, então. Bom, isso aqui é sistema digestório, já mostrei pra vocês também. Arte abstrata. Aí, ó, o aparelho digestório, o intestino grosso, possui 2 secos, beleza, Nana? O reto termina na cloaca. Então, isso aqui que vocês estão vendo é a cloaca, tá? A cloaca, ela tem umas dobrinhas, são chamadas de pregas. Daí, cada prega dessa aqui tem um nome. E cada prega dessa aqui vai separar uma região da cloaca. Então, tudo isso é cloaca. Aí a gente tem o urodeu, deixa eu falar. O urodeu, o proctodeu e o coprodeu. Vou mostrar uma outra imagem que vai ficar melhor. Vamos demais, hein? Aqui, ó. Então a gente tem o reto terminando ali, daí vem primeiro coprodeu. Daí depois vem, ó, urodeu. E depois a última prega, o proctodeu. No final, isso aqui então tipo a parede dorsal. Aqui a gente está vendo a parede ventral da cloaca. No macho, nessa parede ventral, tem essas estruturas aqui, ó. Parecem umas papilas. Mas o que essas coisinhas aqui vão formar? São chamados corpos fálicos. Essas estruturas aqui, quando elas se dobram, elas formam o órgão de cópula do macho, que é chamado de falo. Então, para algumas aves, não existe um sistema, um órgão de cópula como a gente via lá nos mamíferos, um pênis, não tem. Vai ter só uma dobradura das pregas ali da cloaca que vão simplesmente deixar o sêmen escorrer dentro do canal vaginal, dentro da cloaca da fêmea. E aí, os espermatozoides escorrem lá dentro. Tudo bem? Mas daí a gente tem outras espécies, tipo pato. Eu tenho trauma com pato. Não gosto de pato. Porque eu lembro que quando eu era criança, meu pai tinha pato lá nos açudezinhos que tinha lá.